Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos vocês. Voltamos aqui novamente para nossa live de aposentadoria híbrida. A internet caiu aqui, então por isso eu voltei novamente. Apertem de novo aí os coraçõezinhos. Michael chegou aí, Lígia. Apertem os coraçõezinhos para que outras pessoas saibam que essa live está acontecendo, tá, gente? Pega o aviãozinho e manda para os seus amigos aí para que outras pessoas vejam que essa live está acontecendo, para chamar mais pessoas. A Aninha chegou aí, Jaque. Vou esperar a Jane entrar para que a gente possa começar. Olha, a Jane acabou de entrar. Podem fazer suas perguntas, a Jane vai estar aqui para responder. Ela vai fazer a explanação dela e no finalzinho a gente vai acabar aí abrindo para perguntas, tá? Eu vou convidar a Jane para poder entrar. Digam aí de onde vocês são. Vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Olá, boa Olá, noite. tudo bem? Como vai? Tudo bem, e você? Seja muito Tudo bem-vinda aqui. jóia. Obrigada, vou aumentar minha iluminação aqui um pouco. Deu. Pronto. Aí tá frio demais, né? Você tá toda Tá. agasalhada. É, a noite esfria um pouco mais, né? Durante o dia estava bem mais gostoso, assim, mas eu gosto do frio. Tá Para bem quem gostoso. mora no sul do Brasil, gente, tem que estar acostumado com o frio, né? Porque senão como é que em Minas Verdade. também tá fazendo bastante friozinho. É, Confesso que que aqui bom. faz friozinho. Jane, pode se apresentar aí pro pessoal. Eu acredito que quase todo mundo aqui deva te conhecer, né? Mas se tem alguém aqui que não conhece, precisa conhecer. Bom, pessoal, então, meu nome é Jane Berwanger, sou professora, advogada, doutora em Direito Previdenciário, algumas obras publicadas aí nessa área. Fui presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário por 6 anos e continuo aí ajudando o IBDP e, enfim, participando no que for possível. Estamos à disposição. Um oi para Valéria aí, minha sócia no Pré-Vivente que acabou de chegar, a Flavinha, nossa mentoranda aí. Então, Jane, fique à vontade, seja bem-vinda novamente e pode ficar à vontade. O pessoal, se quiser fazer perguntas, pode fazer, a gente vai selecionar algumas para no final a Jane poder responder. Se a Jane quiser também já ver algumas respondendo no decorrer, fique à vontade. O perfil é seu agora nesse momento, Jane. Então, tá bem. Bom, o tema aí da noite, aposentadoria híbrida, um tema muito atual, aí nós temos algumas novidades. Então, vou fazer uma rápida recuperação aí do que é aposentadoria híbrida, que surgiu com a Lei 11.718, incluindo o parágrafo 3º no artigo 48 da Lei 8.213, que nós tínhamos até ali, no caput do artigo 48, a aposentadoria urbana, nos parágrafos 1º e 2º, aposentadoria rural, e aí incluindo o seu parágrafo 3º, falando da aposentadoria híbrida, misturando períodos urbanos e rurais, e o parágrafo 4º traz a sistemática de cálculo da aposentadoria híbrida. Mas a inclusão dessa nova modalidade de aposentadoria por idade veio, então, no parágrafo 3º do artigo 48 da Lei 8.213. Então, logo publicado, logo o INSS disse o seguinte: o trabalhador rural, que hoje é trabalhador rural, pode usar períodos urbanos para sua aposentadoria, desde que tenha a idade, isso está previsto na lei, a idade do urbano. Na época, 60 anos a mulher, 65 anos o homem. Claro, isso agora, esse ano 2020, seria 60 anos e meio, mas na época, então, era 60 e 65. Bom, então o INSS veio com essa interpretação, mas o judiciário, e aí nós temos, especialmente aqui no TRF4, as primeiras decisões, dizendo que não necessariamente, que seu trabalhador rural pode usar o período urbano, o inverso também, que não teria sentido só o trabalhador rural usar o urbano e não no sentido inverso. Fundamentando muito no princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais,
fundamentando também na realidade fática, que é o êxodo rural, que tirou as pessoas do meio rural. Então, a tendência, as pessoas vão do campo para a cidade e muito menos o sentido inverso. Então, nós temos aí os fundamentos iniciais, digamos assim. Bom, isso aconteceu lá em 2012. A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, desde o começo, ela tinha um outro entendimento, entendendo que somente o trabalhador rural poderia computar período urbano, no mesmo sentido do que entende o INSS, entendia na época, né? Então, esse era o entendimento da TNU, de que somente o trabalhador rural poderia computar o urbano, ou a ordem, então, do tempo seria essa. Bem, isso lá no começo, né? Em 2014, o STJ julgou os primeiros casos enfrentando a matéria sobre a aposentadoria híbrida, justamente nesse sentido, porque no sentido de primeiro o período urbano e depois o período rural, isso não era um problema nem no INSS, então não seria no judiciário. Bom, aí o STJ julgou os primeiros casos em setembro e novembro de 2014 e reconheceu o direito à aposentadoria híbrida, ainda que a última atividade fosse urbana. Depois disso, a TNU também adequou seu entendimento, teve vários julgados, enfim, e teve, por final, o tema 131, que meio nesse assunto, passou a régua, né, resolveu o problema. Bom, aí surgiu uma outra controvérsia. O INSS começou a alegar nos processos que o período rural anterior a 1991 não poderia ser computado por conta do artigo 55, parágrafo 2º da Lei 8.213, que fala ali que o período de trabalho rural pode ser computado, exceto para fins de carência. Então, com base nesse fundamento, entenderam que não poderia ser, o INSS entendeu que não poderia. E aí vem, então, um tema 168 da TNU, que julgou a matéria, dizendo que não era possível computar períodos remotos e descontínuos, e logo em seguida vem o tema 1007 do STJ, que diz é possível sim computar períodos remotos e descontínuos. Esse julgamento no STJ foi em agosto do ano passado, depois teve embargos, julgados em novembro do ano passado, e o INSS fez recurso extraordinário. São dois processos, né? Sempre quando há repetitivo, são dois processos, com duas visões diferentes, para demonstrar justamente a divergência. E nesse caso, então, o INSS fez o recurso extraordinário nos dois processos igualmente. Só que num dos processos, ele fez o recurso extraordinário, a ministra despachou e negou seguimento. E o outro não aconteceu nada, simplesmente ficou parado. E aí, na semana que passou, segunda-feira, ou terça, agora não tenho certeza, terça-feira foi publicado o despacho no outro processo, em que a ministra admitiu o recurso extraordinário. Só que tem dois fatores importantes que a gente tem que considerar. O primeiro deles é que ela não suspendeu o andamento dos processos que tratam da aposentadoria híbrida. Não suspendeu. O segundo ponto é o seguinte, no tema 999, que é da revisão da vida toda, ela explica melhor por que ela admitiu o RE, inclusive da híbrida. Deixa eu explicar o que é isso. É que, assim, ela explica que houve um pedido, digamos assim, um ofício do STF para o STJ, para que o STJ remetesse para o STF todos os recursos repetitivos. A gente ficou primeiro assim, achando isso meio estranho, pelo seguinte, se não houver questão constitucional, não teria sentido. Só que o raciocínio me pareceu que foi o seguinte, se não houver, o INSS recorre, ele acha, né,
capta, a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, campeia. Ele procura um argumento constitucional para tentar levar para o STF, que é a última instância, enfim, e aí ele sempre vai tentar levar. Então, se ele igual vai tentar levar, se o STJ nega, o INSS agrava e igual vai chegar no STJ, no STF. Por um caminho, o outro vai chegar no STF. O que me pareceu, então, que esse pedido foi justamente para tentar acelerar esse processo, evitar que tenha que ir para o ST, tenha que ir através de agravo, ou seja, o caminho seria mais longo, né? Por outro lado, o que eu tenho percebido é uma velocidade gigante desde esses casos, e parece que todos vão ser assim agora. O que eu quero dizer por velocidade gigante? Eu venho acompanhando diariamente o processo que está no STJ. E na sexta-feira foram protocolados os embargos de declaração da parte autora, da segurada, do procurador da segurada. Hoje já saiu a nota intimando o embargado para contrarrazões, para impugnação, na verdade. Então, muito rápido, muito, muito rápido. Então, agora deve chegar no STF. Trabalhar, né, Jane? Eles trabalham bem, né? Mas me parece assim que houve ali um acordo, alguma coisa assim. Chegando no STF, acredito que o despacho de admissibilidade ou de não admissibilidade também será rápido, em qualquer dos casos, né? Então, no momento em que parece haver esse acordo, né, parece que a coisa vai andar mais rápido. Então é isso, né? Resumindo, a aposentadoria é isso. Daí agora eu vou deixar para você questionar, vou ver aqui o que o pessoal já está perguntando, né, para ver se eu já vou respondendo a partir daquilo que o pessoal pergunta. Mas aí eu devolvo para você a palavra por enquanto. Inclusive, você bem colocou e tem um entendimento diferente no administrativo e no judicial, né? O administrativo sempre tem um entendimento de que, para que seja considerado no administrativo e INSS, o último período trabalhado tem que ser o rural, né, Jane? Porque senão o INSS não considera. E aí no judiciário já não importa. Tem ainda essa questão a ser discutida no INSS, né? Tem uma outra questão que acabei não falando, que é uma ação civil pública, que foi julgada aqui no TRF4, a ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que a decisão do TRF foi de que o INSS fosse obrigado a reconhecer o direito à aposentadoria híbrida, ainda que a última atividade fosse urbana, ainda que, ou seja, não entrando, não complicando, digamos assim. Então, nessa decisão em segunda instância, o TRF determina que o INSS imediatamente implante essa decisão. Tá? Então, o TRF4 aqui tem por entendimento há muito tempo fazer isso. Quando ele decidiu em segunda instância, matéria previdenciária, ele já manda o INSS implantar. E aí o INSS editou um memorando circular em janeiro de 2018, então já faz 2 anos, orientando os servidores a passar a conceder aposentadoria híbrida, não importa se é a última atividade urbana, não importa se é rural e não importa se é antes de 91, depois de 91. Nada importa. Só que tem um detalhe, o Silvério está me perguntando isso aqui, Silveiro, está me perguntando aqui, ele me perguntou por e-mail também, acho que eu respondi o e-mail, não tenho certeza agora, mas acho que ele perguntou por e-mail também, perguntando o seguinte, se tem que estar na condição de segurado. Sim, para essa concessão administrativa, sim, tem que estar na condição de segurado, tá? E é bem importante isso, porque nesse momento, acho que se a gente puder fazer um esforço para manter, para resolver na via administrativa, melhor. Então, assim, a pessoa teve a última contribuição lá em 2015, paga uma, porque ela passa a ter qualidade de segurado novamente, usa o período urbano, o período rural, se ela somar com tudo junto dá 15 anos, beleza. No caso da mulher, esse ano tem que ter 60 anos e meio, o homem 65 anos, tá?
A Camila está perguntando se é só para fins de aposentadoria por idade. Sim, Camila. Essa situação, sim, híbrida. Agora, existe aposentadoria por tempo, que ainda pode continuar sendo possível computar o período rural. A Aline está perguntando que teve uma aposentadoria indeferida no administrativo. É muito importante, Aline, ver se você teve aposentadoria indeferida, porque o INSS não reconheceu o tempo rural, ou se foi porque a pessoa não estava na condição de segurado, nem urbano, nem rural. Se foi pelo primeiro motivo, sim. Se for pelo segundo motivo, talvez seja melhor você fazer um novo pedido administrativo, se não faz muito tempo, fazer um novo pedido administrativo, que talvez você tenha uma chance muito boa de resolver o problema. A Camila está perguntando se seria rural, urbano e rural. Não necessariamente, esse é o ponto. A ordem das coisas não importa, tá? Tem uma CP que o INSS está negando a aposentadoria híbrida no administrativo. É isso que eu estava falando, Simone, que o INSS é obrigado a conceder, mas claro, desde que ele reconheça a atividade rural, tá? Se o INSS não reconhecer a atividade rural, ele não vai conceder. Por isso que é importante a gente fazer um esforço grande para tentar resolver na via administrativa. O que eu quero dizer por esforço? Juntar documentos, instruir bem, preencher bem a autodeclaração, tudo isso para ampliar a chance de concessão na via administrativa. Tu querias falar? Também é bom ficar atento, porque tem análise e análises, né? Tem servidores, por exemplo, que conhecem a legislação e tem outros que não conhecem. Ultimamente eu tenho visto muitos indeferimentos sem fundamento. Eles pegam fundamentos assim que não tem pé nem cabeça. Eu peguei outro dia até de uma parceira, eu estava até falando essa questão do administrativo, porque eu peguei outro dia de uma parceira um indeferimento de uma aposentadoria híbrida, porque o último período do segurado não tinha sido rural, tinha sido urbano. E aí o servidor, por suas razões, ele colocou isso, que o último período não tinha sido de labor rural, e sim de labor urbano. Então, por isso que ele estava indeferindo a aposentadoria híbrida. Eu olhei e falei, gente, como assim? Ali seria o caso, porque houve um descumprimento, né? Houve um descumprimento da decisão da ação civil pública. Então, ali caberia, inclusive, uma denúncia ao Ministério Público Federal, que é o autor da ação de descumprimento da ação civil pública. Uma coisa é a matéria de fato, quando não se reconhece o fato da atividade rural, não se reconhece que a pessoa tem 15 anos de atividade, isso é uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa não poderia somar períodos. Aí está afrontando a ação civil pública. A Marilei está perguntando, sim, pode continuar usando a CP, normalmente. A Previdência Lu, deve ser Lu alguma coisa. Volta a pagar só um mês ou teria que realizar o pagamento de 6 meses? Não tem que ter a metade. Essa história da metade é para auxílio-doença, para da metade do salário maternidade, 5 meses, do auxílio-reclusão, 12 meses. Para aposentadoria não tem isso. Aos indeferimentos, os servidores que argumentam que o tempo rural não conta como carência. Volta lá para a ação civil pública, não interessa, tá? Isso já está resolvido. E o tema 1007 também diz isso. Quanto tempo é necessário para retornar a qualidade segurada? 1 mês. Agora, se a pessoa tem só tempo rural lá atrás, eu sugiro pagar pelo menos uns 6 meses, tá? Vamos lá, na via administrativa não está sendo concedida, pois o sistema não foi adaptado. Daiane Tretter de Giruá. Eu não sei, Daiane, porque na época também, lá em 2018, levaram 10 meses para adaptar o sistema. Mas fizeram já o mais complicado dos sistemas, que é todos aqueles cálculos complexos, enfim. De todo modo, a ACP continua em vigor. E acho que também valeria alguma denúncia para o Ministério Público, porque, afinal, não estão cumprindo uma decisão, né? E eu não sei qual é o problema, porque, olha só,
se pode conceder para uma mulher urbana, por que não poderia conceder misturando períodos urbanos e rurais, né? Se já tinha um sistema antes, quer dizer, a aposentadoria híbrida não é uma novidade da emenda constitucional. Léo Coleto pergunta aqui, a lei não fala em tempo mínimo rural ou urbano, em tese poderia ter 179 de rural e mais uma de urbano. Em tese, sim, e esse é um grande problema, Léo, porque o INSS às vezes alega isso. Diz assim, mas então é fácil, né? A pessoa pagou rural, foi rural lá atrás, paga uma e pronto, se aposenta. Eu sempre sugiro mais um pouco, sabe? Não exagera, para não estragar a jurisprudência. Não força muito. Exatamente. No judicial é necessário qualidade de segurado? Não, no judicial não tem esse entendimento. A Aline está perguntando aqui, Jane, se ela teve uma aposentadoria híbrida indeferida no administrativo, seria mais recomendado a interposição do recurso ou teria decisões favoráveis no Conselho de Recursos? Se ela preenche os requisitos, vão aplicar ação civil pública, porque ela também se estende ao Conselho de Recursos. Então, se foi indeferida por causa da comprovação da atividade rural, vale a pena sim recorrer, vale mesmo. Aqui, quem é que está perguntando, Karen? Tive improcedente uma híbrida, fiz recurso e pedido de uniformização, o processo voltou suspenso por anos, ficou suspenso por anos, e agora voltou para a turma para readequação. E o INSS fez embargos declaratórios. Por que o INSS está fazendo embargos e está esperneando? Porque o tema 1007 não transitou em julgado. É por isso, porque ele depende ainda do trânsito em julgado. Então, isso ainda está, vamos dizer assim, está sob júdice. Então, por isso, o INSS está tentando embromar o processo ao máximo para levar para o STF. Né? Podemos continuar usando o CPI. Embromando não é só judicial, não, é administrativo também. Sim, também. Que nós tivemos no sábado com o Gustavo Beirão, ele estava comentando que o INSS tem aberto várias exigências de documentos que já estão no processo administrativo para poder ganhar prazo por conta dessa crise institucional que o INSS está passando. E eu mesma já tive vários processos com abertura de carta de exigências com documentos que já estavam anexados no processo. Então, é realmente para ganhar prazo. O INSS ele tem feito cada absurdo, gente. Vocês não têm noção. Para quem atua mesmo assim na prática previdenciária, sabe que tanto no administrativo quanto no judicial, o INSS está pegando pesado em algumas situações. Landima, não sei se é um nome ou sobrenome, como faço para recolher como segurado especial, tendo em vista que o código desta categoria não consta no meu INSS? O recolhimento não é no meu INSS, é na Guia da Previdência Social, o GPS. E ali tem dois códigos, 1503, que é o código do segurado especial que recolhe contribuições facultativas mensalmente, e 1554, que é o código do segurado especial que recolhe contribuições trimestrais. Tá? Então, tem esses códigos. Maurício está dizendo... A Yara está perguntando aqui se é possível computar para fins de carência o tempo rural. Depende. Depende o que ela quer. Se é para uma aposentadoria por tempo, se é uma aposentadoria híbrida, se o tempo rural é de empregado ou é de segurado especial. Explica um pouco melhor que eu ajudo a te responder aqui. O Maurício, é necessário indenizar períodos rurais posteriores a 91? Maurício, para aposentadoria híbrida, não. Para aposentadoria por tempo de contribuição, sim. Tá? Eu tive uma ação improcedente porque o segurado trabalhou na cidade, mas a autora era proprietária do rural. Isso acontece muito com relação ao enquadramento do segurado especial. Acontece muito, muito mesmo de alguém do grupo familiar tem outra fonte de renda, meio que já desconsidera todos os outros da condição de segurado especial. Então, não é apenas com relação à híbrida, mas é uma questão de reconhecer o trabalho rural para fins de aposentadoria híbrida ou não. Segurado especial que contribui como individual tem 61 anos e 10 anos de contribuição.
Somente o esposo foi registrado em várias fazendas. Outro dia alguém me perguntou ainda sobre essa questão da mulher do empregado rural. A mulher do empregado rural, ela não é nada por ser mulher do empregado rural. Tem que ver se ela é empregada também, se ela é diarista, boia fria em fazendas da região, se ela é segurado especial, se ela tem uma terra onde ela trabalha separada, enfim. Então tem que ver exatamente o que ela faz para ver o enquadramento que ela tem. No caso do empregado, é muito difícil a jurisprudência admitir que aquela carteira do empregado possa ser aceita para a mulher como início de prova material, porque a carteira de trabalho é diferente do regime de economia familiar. Gente, travou para vocês? Como é que tá aí? Fala para mim. Tá travando ou vocês estão me vendo? Fala oi para mim. Sou eu, a Jane. Gente, oi, pessoal. Oi. É, Tá. pronto. Aqui está perguntando na aposentadoria híbrida é preciso indenizar período rural para empregado? Não, na aposentadoria híbrida não é necessário indenizar, tá? A ação civil é clara com relação à qualidade de segurado. Na justiça, a doutora entende que não precisa de qualidade de segurado no momento, acho que ela quer dizer, o Diego quer dizer no momento do requerimento. Acredito que não, tanto é que eu já consegui vários casos. Boia fria, após 2011, sem contribuição, ainda é aceito no judicial? Sim. O grande problema do boia fria está na comprovação da atividade. Ele dificilmente tem documentos, ele tem uma precariedade de documentação. Então, o maior problema é esse, né? Então, de ter documentos que provem a sua atividade rural. Esse é o maior problema. Vamos ver aqui. Travou, mas eu já voltei. O que mais? Boia fria. Aqui, O recolhimento. Rosilene, né? E se o pai tiver trabalho urbano e os filhos ficarem no campo, pode reconhecer os filhos como segurado especial? Poder pode, tá? A Lei 8.213, lá no artigo 11, parágrafo 9º, fala do enquadramento do segurado especial. Ela fala assim que não é segurado especial o membro do grupo familiar que tem outra fonte de rendimento. Tá? O membro do grupo familiar que tem outra fonte de rendimento. Mas acaba que muitas vezes a jurisprudência usa como critério, acaba fazendo uma verificação para ver quem ganha mais do grupo familiar, então acaba sendo muito, escapa daquilo ali, sabe? Em nome lá do regime de economia familiar. Então, na prática, eu sempre sugiro primeiro fazer recurso administrativo. Tem uma boa chance no recurso administrativo, porque não é tão casuístico, não é tão... não entra tanto no aspecto valorativo, às vezes até moral. Ah, ganha muito, então não precisa do benefício, esse tipo de coisa. Uma coisa que ficou pendente, que antes perguntaram, agora acho que eu entendi a pergunta melhor, o segurado especial pode recolher contribuições facultativas. Falei dos dois códigos, 1503 e 1554. O contribuinte individual, aquele boia fria que o INSS enquadra como contribuinte individual, ele também pode recolher, ele na verdade deveria recolher contribuições no entendimento do INSS, e a jurisprudência enquadra ele como segurado especial. Nesse caso, vocês vão encontrar lá na GPS contribuinte individual rural mensal, contribuinte individual trimestral mensal, contribuinte individual de baixa renda, que é o que paga 11% mensal, trimestral, e a complementação. Então, tem vários códigos ali que vocês podem encontrar para essa contribuição. Mas, na prática, muita gente quase ninguém paga, pouca gente paga, a maioria acaba buscando enquadramento mesmo como segurado especial.
Maurício está perguntando aqui se na aposentadoria por tempo de contribuição com períodos rurais sempre precisa indenizar após 1991. No entendimento da jurisprudência, sim. Sempre precisa indenizar com períodos rurais após 91, para aposentadoria por tempo, não para aposentadoria por idade. Aqui, acho que a Patrícia deve ser híbrida com tempo remoto, juiz federal julgou improcedente sem audiência de instrução, apelei, inclusive, alegando cerceamento de defesa. É isso, nós tivemos, assim, ó, várias hipóteses, tá? Nós tivemos aquela situação assim, o juiz julga, analisa o tempo rural, julga procedente, a turma reforma e diz que o tempo rural é remoto descontínuo. Aí nós tivemos outra hipótese. O juiz julga improcedente e nem abre instrução, vai para a turma confirma. Aí você fez o incidente de uniformização, ficou pendurado no tema 1168 da TNU e depois no tema 1007. Agora volta lá atrás e faz instrução. Essa é outra possibilidade. Nós tivemos situações, por exemplo, do tribunal também, que o tribunal também parou o julgamento. Então, nós tivemos vários estágios diferentes de processos com relação à aposentadoria híbrida, por conta dessa jurisprudência. Na verdade, assim, estava tudo indo muito bem, até que a TNU afetou o tema 168. Porque o STJ nunca teve dúvida sobre isso. Então, a afetação, acho que ela veio até em função meio dessa questão do tema 168, porque a coisa começou a ficar assim, meio, não, no rito ordinário dá, e no rito do juizado não dá. Então, e também teve incidente de uniformização do tema 168 para o STJ, que inclusive teria sido supostamente julgado hoje. Eu digo supostamente porque nessa história do julgamento virtual, a gente não sabe quando mesmo foi, se não foi, enfim. Mas a data do encerramento da sessão foi hoje. E eu não tenho resultado, até abri aqui para ver, não consta nada ainda de resultado. Eu não sei se a TNU não tirou de pauta, por conta da admissão do RE no STJ. Então, se a questão igual vai para o STF, talvez a TNU tenha tirado de pauta. Mas eu não saberia dizer, porque eu não tenho nenhuma informação mais, além do que está no sistema aqui sobre isso, né? Aqui, o Silvério e Vicente Advogados está perguntando o seguinte, acredito que seja no caso do segurado especial. Mais de uma propriedade rural, o critério é somente os módulos ou tem algum outro critério? Em tese, sim, e deveriam ser só os módulos, mas a questão da terra não é esse o problema é que muitas vezes o juiz lá no caso concreto cria um monte de lei, por exemplo, entendo que essa quantidade de produção é muito elevada, da onde tirou, não sei, ou o servidor do INSS também muitas vezes cria a quantidade de produção, ou enfim, inúmeros casos diferentes. Teve uma decisão outro dia que, porque plantavam eucalipto para fazer lenha, não era segurado especial, porque o produto não era comestível. Onde é que está escrito que tem que ser um produto comestível? De onde tiraram um negócio desses? A rigor, nada é comestível, soja, trigo, milho, nada dá para comer, né? Tudo tem que beneficiar. Mas, enfim, então tem um monte de decisões. Não tem umas decisões também do juizado especial falando que o segurado especial não pode comercializar também, né? Eu já vi decisão nesse sentido que eu olhei e falei, gente, como assim não pode comercializar? O próprio INSS tem esse entendimento, como assim? Vem o juizado e fala que não tem, acha que tem que ser aquela pessoa super pobre, humilde, não pode ter um dinheirinho guardado, não pode ter nada. Tem realmente essa. E o mais engraçado é assim, é que se nós voltarmos lá para a origem de tudo, artigo 195, parágrafo 8º da Constituição Federal. O produtor, parceiro, meio, arrendatário, rurais, pescador artesanal contribuirão sobre a produção comercializada. Como é que ele não pode comercializar se a Constituição Federal diz
que ele vai pagar sobre a produção comercializada. Realmente não tem muito Nossa, eu sentido. não sei de onde que alguns juízes tiram algumas decisões também. Não é só servidor do INSS, tá, gente? Tem juiz também que comete cada erro que a gente não sabe de onde que eles Uhum. tiraram. Aqui estão perguntando se o avô é considerado membro do grupo familiar. Pelo INSS, não. Mas tem situações em juízo, por exemplo, o neto foi criado pelo avô. Aí, fazendo essa prova, produzindo. Eu tive um caso agora que transitou em julgado há poucos dias, em que o, o segurado foi criado pelo padrasto, o padrasto e a mãe, só que não tinha nenhuma ligação documental entre os dois, né? Só tinha a prova testemunhal, tinha os documentos em nome do padrasto e, enfim, ele era criança, ele usou para período para aposentadoria por tempo e aí também, né, esbarrou no mesmo problema. Mas o INSS não vai admitir. Tem um artigo na IN que fala lá genros, noras, netos, blá, 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 ninguém é, só papai, mamãe e filhinho, assim, família tradicional, né? E então não reconhece, mas judicialmente, com uma boa prova testemunhal, você consegue reconhecer. A Aninha está perguntando se pode contabilizar período rural antes dos 12 anos de idade. Sim, segundo o entendimento do TRF4, sim, tem até uma ação civil pública já julgada, cujo recurso especial não foi admitido, mas recurso extraordinário inicialmente não foi admitido, foi negado seguimento pelo ministro relator, só que aí o INSS interpôs agravo regimental e aí está lá aguardando para julgar o agravo regimental. O problema, então vamos falar assim, possibilidade? Tem. Só que aqui, mais que nunca, ou você consegue isso na via administrativa ou esquece. Porque o judiciário entende assim, mas com menos de 12, não tinha nem capacidade física, não era bem um trabalho. Então, assim, é engraçado isso, é contraditório, porque parte de uma ação civil pública que eu só consigo aplicar na via administrativa, não consigo aplicar na via judicial, né? Então, a ação civil pública determina o reconhecimento. Você consegue o reconhecimento na via administrativa, beleza, não consegue, ali dificilmente vai conseguir. Dificilmente. Para vocês verem quantas complicações não tem no tempo rural, né, gente? É. Aqui, ó, a Daiane está perguntando se existe alguma decisão acolhendo como tempo de carência o período indenizado do rural. O problema do período indenizado geralmente é o seguinte: vamos pegar uma situação. A pessoa começou a contribuir no ano de 2010. Começou a contribuir como urbano no ano de 2010, esse ano ela completa a idade. Ela quer indenizar o período rural de 2005 a 2010. O problema é que esse período, não há a primeira contribuição em dia. Todas são em atraso. Então, esse é o problema, que é o artigo 27, inciso 2 da Lei 8.213, diz que computa para a carência a partir da primeira contribuição sem atraso, primeira contribuição em dia. Então, esse é o problema do cômputo para carência desse período, né? Por isso que não é possível computar. Aqui, ó, a Simone está falando que tem uma cliente que trabalhou 8 anos como rural e 8 anos contribuiu como baixa renda, 5%. Possui 62 anos de idade e o INSS indeferiu o pedido, dizendo que os anos como baixa renda precisam ter a complementação. Depende, porque ele não reconheceu os anos como baixa renda. Pode ser que ela tenha pago 5% e não tinha CAD único. Pode ter sido isso. Aí realmente estaria certo, né? A Janaína Na verdade, o recolhimento sem comprovar, sem demonstrar a baixa renda. Isso, aí teria que complementar. Uhum. Não pela questão do rural, mas pela questão da irregularidade. Eu imagino que seja. Com baixa renda. A Janaína está dizendo, em razão do tema 1007, está correto o sobrestamento das ações que tramitam na estadual, aguardando o julgamento do tema. Olha só, o despacho da ministra foi semana passada, tá? Então não tem muito sentido isso.
quer dizer, ela despachando, admitindo o recurso extraordinário. E não determinou sobrestamento. Estava sobrestado enquanto do tema 1007. Publicado o acórdão, volta a tramitar. Só para de tramitar se o STF admitir o recurso e determinar a suspensão. Tá? Se ele admitir como recurso em repercussão geral e determinar a suspensão. Por enquanto, não deveria sobrestar, não há previsão de sobrestamento. Mas, às vezes, pode ser até uma determinação do próprio juiz. Não há determinação de nenhum tribunal superior para sobrestar. Uhum. Ó, aqui a Delaine está falando que ingressou com uma averbação de tempo rural no ano passado, quando a justiça não estava reconhecendo para posterior entrada no INSS. A sentença reconheceu o período rural, porém não computou como carência. É exatamente isso que eu estava falando, né? Então, quando é período, quer dizer, eu não sei se de quem que é aqui, me ajuda aqui. Delaine Ortega. Vamos ver se eu acho aqui. Nossa, quanta gente falando comigo. Aqui, reconhecer o período rural. Reconhecer o período, mas não pode ser utilizado para carência. Se é uma aposentadoria híbrida, deveria ser utilizado. Teria que ver por quê, na verdade, em que fase está o processo. Se ainda está em andamento, é toda a discussão que está lá no STJ. E, enfim, poderá ir para o STF. É a mesma discussão, é toda a mesma história, assim, faz parte de toda a mesma história. Uma cliente contribuía como individual, mas não pelo Código Rural. A partir de julho de 2019, não conseguiu mais pagar. Momento que pediu aposentadoria, o INSS indeferiu, aguardando o recurso. Assim, tem que ver quanto tempo ela tinha, qual era a idade que ela tinha ali, para ver, né? Porque, na verdade, ela teria que ter os períodos, a soma de 15 anos entre uma coisa e outra, né? A Socorro, tudo bem, Socorro, lá do Pernambuco. Como a senhora entende o trabalhador rural que trabalha diariamente, acho que é em pequenas propriedades, qual o enquadramento dele? Segurado especial, se diarista precisa pagar contribuição? Socorro, olha só, o INSS enquadra como contribuinte individual. A jurisprudência enquadra como segurado especial. Essa é a distinção. Tá? Então, aqui muito pouco importa o que eu penso, importa o que o INSS e o Judiciário pensam. Quem sempre foi produtor rural se aposenta somente com o salário mínimo? Vera, e olha lá, né? Explico. Produtor tem que ver se ele é segurado especial, se ele não é segurado especial. Se ele é segurado especial, ele poderia recolher contribuições facultativas, aí ele pode se aposentar com valor maior. Se ele não é segurado especial, se ele é produtor rural acima de 4 módulos, ou tem empregados, enfim, nesse caso ele tem que recolher contribuição normalmente como contribuinte individual. Normalmente como todo mundo. Aqui, Janaína, em razão do tema 1007, está correto o sobrestamento das ações que tramitam na Justiça Estadual, aguardando o julgamento do tema? Não sei se vocês já falaram sobre isso. Sim, eu falei agora há pouco, né, que não estaria correto o sobrestamento, porque não há uma determinação. Após a publicação do acórdão, já deveria ter voltado a tramitar, mas tem que ver com base em que, né, talvez ainda não liberaram depois do tema 1007, né, talvez seja isso. Ou seja, ficou sobrestado no ano passado, por causa do tema 1007, talvez ainda não tenham liberado. Se boia fria tem que fazer autodeclaração. Se você quer enquadrar ele como segurado especial, sim. Se você quer enquadrar ele como contribuinte individual, não. A Sonali, tudo bem, Sonali? Como fazer autodeclaração de boia fria diarista por falta de documentos? Historicamente, o problema dos diaristas, boia fria, enfim, boias frias, é a documentação. Isso é uma coisa
desde muito antigamente, muito pouco documento, enfim. Mas é a luta, né? É a dificuldade. Eu sempre sugiro dar uma repassada com o cliente o artigo 54 da IN 77, que ali tem uma lista bem importante de documentos que podem ser utilizados para a comprovação da atividade rural. Então, é uma dica assim, para vocês poderem melhorar a prova da atividade. Ó, aqui o Eduardo está perguntando se, para considerar a contribuição em dia, a fim de possibilitar os recolhimentos em atraso para efeitos de carência, pode ser considerado o registro em CTPS. Não, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é o contribuinte individual, primeiro, o recolhimento sem atraso, outra coisa é o empregado. Então, pelo menos nunca vi nenhuma decisão favorável. Não tive nenhum caso também que tenha discutido isso, né? Tive caso, sim, que a pessoa pagou lá em 1990 e poucos, e depois ela pagou um tempo, e aquela lá de trás foi considerada a primeira em dia, mas não de misturar segurados, né? Ó, aqui estão perguntando se no curso da ação judicial pode-se entrar com um novo pedido administrativo e, se for concedido, continuar com a ação judicial para receber os atrasados. Sim, poder pode. Sobre receber os atrasados, se o benefício concedido administrativamente for maior que os atrasados, que o benefício lá de trás, essa questão ainda depende de julgamento do STJ no tema 1018, se não me engano, que vai decidir se eu posso receber para frente o novo benefício e os atrasados do outro benefício. Então, é uma questão que ainda não está resolvida. Mas requerer, sim, a qualquer tempo. Uhum. Ó, aqui a Tatiana está perguntando o seguinte: uma pessoa que recebe meio salário mínimo e não complementou, se ela sofrer acidente de trabalho, ela terá direito ao benefício? A pessoa, depende, terá até, só que assim, aquele mês não conta. Por exemplo, hoje, se a pessoa estava empregada, vou pensar assim, há 2, 3 anos, e de dezembro para cá não paga, a diferença, ainda ela mantém qualidade de segurado tranquilamente. Então, aquele mês ali não vai contar, mas pode ser que ela não precise daquele mês, né? Pode ser que ela não necessite, mas aquele mês não vai contar. Uhum. Se quiser ir lendo mais alguma aí, Jane, que são muitas e eu Eu tô não quis te tentando atrapalhar ali. aqui. Tem um cliente que é rural a vida toda. Peraí. Ó, Contribui pela qual nota fiscal. o período permitido do afastamento de segurado especial como período descontínuo? Assim, o que a TNU entende, o tempo máximo de descontinuidade é de 3 anos. Eventualmente, alguma pequena flexibilização, né? Mas o tempo máximo entendido é de 3 anos. Tá. Então vamos ver aqui. Tem muita gente. Gilney está perguntando se auxílio-doença deve ser lançado na autodeclaração de segurado especial. No quadro que pergunta se recebeu outras rendas. Não, nesse quadro não. Você, na verdade, você lança ali, você não inclui esse período ali na frente quando você fala dos períodos. Até poderia incluir se necessário, tá? Porque o período de benefício por incapacidade conta para carência, isso já está superado. Mas se você tem tempo suficiente, deixa esse período de fora. E aí você vai deixar ali onde fala dos períodos, no item 2, o segundo itemzinho lá, bem no comecinho lá, logo depois da qualificação da pessoa. Uhum. Peraí, deixa eu ver aqui mais. Eu tô curiosa para saber quem que é parecida com a Paula Oliveira, se é você ou eu. Acho que é você. Alguém tá falando aqui. Pois é, também tô vendo esse comentário aqui, tô querendo saber também quem é. Ou se é qualquer outra pessoa que não seja nenhuma de nós Não duas. é? Que não, pode até não ser a gente, Jane. Viu? Né?
Ó, vamos lá. Sani, Gente, tem muita pergunta aqui. Eu não tô conseguindo dar conta de ler todas. há Vamos uma tentar aqui. objeção em citar o processo de um irmão que conseguiu averbar período rural para ajudar em sua comprovação, ou o irmão pode ser prejudicado? Em princípio, não, tá? Mas claro que o INSS sempre pode revisar o benefício. Isso é sempre uma possibilidade em qualquer tempo, uma possibilidade de revisar o benefício. Mas, em princípio, não. Tá? Em princípio, se está tudo certo no benefício dele, não teria problema nenhum. Tá? Ó, Vamos lá vamos aqui lá, ver se embaixo. tem mais aqui. Ó, se eu entrar com um processo administrativo, depois entro com outro processo administrativo do mesmo cliente, ambos forem indeferidos, qual ADER posso usar? A primeira ou a segunda? Para uma ação judicial, as duas. Você pode dizer, busca o benefício desde o primeiro, alternativamente a partir do segundo. Você pode qualidade. Pode usar as duas hipóteses no mesmo processo, sem problema nenhum. A Tani está dizendo que os juízes do Paraná estão pedindo autodeclaração em vez do oitivo de testemunhas. Bom, primeira coisa, a autodeclaração, sim, seria essa que está lá no site do INSS, tá? Anexo ao ofício circular número 46 de 2019, tá? Agora, essa questão a gente discutiu na semana passada, inclusive eu participei de uma videoconferência com juízes federais da quarta região, OAB e várias outras pessoas, enfim, debatendo sobre isso. E busca fundamentar no IRDR 17 do TRF4 e tem uma jurisprudência de uma vida inteira do STJ dizendo que para o rural é necessário início de prova material, para o rural é necessário início de prova, desculpa, é necessário prova testemunhal, é importante a prova testemunhal. Então, eu vejo que isso não vai vingar. Na verdade, o que aconteceu? O que houve aqui? O INSS fazia JA, o juiz mandava, o INSS fazia, o processo voltava. Só que o INSS disse não vou mais fazer a JA e a justiça concordou. Aí vieram com a história de que mudou a lei ano passado. Não, a lei, a MP 871 não disse nada disso. Ela não revogou o artigo 108. Então, o fundamento para você é o artigo 108 da lei 8.213, que continua falando da possibilidade da JA. Então, não foi revogada essa possibilidade absolutamente. Não foi revogada essa possibilidade. Insiste e vai, né? Faz mandado de segurança, enfim, leva adiante, porque realmente tem que sim permitir a produção de prova testemunhal. Os centros de inteligência da Justiça Federal dos 3 estados devem editar nos próximos dias uma nota técnica sobre esse assunto. Uhum. Nós já Eu vou estamos quase no selecionar limite do mais. tempo, né? Pois é. Gente, olha, tem muitas perguntas aqui e nós não vamos conseguir responder todas, porque são muitas. Graças a Deus a live está lotada, tem muitas pessoas aí, mais de 100 pessoas aí desde o início da live, viu? Para quem quer saber mais sobre o assunto, para quem quer saber tudo de tempo rural, não só de aposentadoria híbrida, mas também para computar tempo rural na aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade rural também. Enfim, quem quer saber saindo assim tudo de rural, nós estamos com o curso Previdência Rural do Zero no Previdvence. Então é só você entrar lá no Instagram do Previdvence. Assim que eu terminar a live também, eu vou postar o cardzinho aqui do curso nos meus stories. É só você arrastar para cima que você já consegue adquirir o curso, tá? É um curso com duração de 8 horas, em que a Jane vai tratar tudo sobre tempo rural, do zero mesmo, para quem não sabe nada, principalmente, porque o tempo rural é muito complicado para todo mundo, até para quem já atua na área. É uma das questões mais complicadas do direito previdenciário. E a Jane vai estar aqui para poder destrinchar para vocês o tempo rural por completo, tá? O curso vai acontecer no final do mês, dia 25 e dia 26 de junho, de 2 às 18.
nos 2 dias, com duração de 8 horas. Vai ter tempo para vocês fazerem perguntas também. Enfim, o material tá super completo. Depois é só vocês arrastarem para cima lá no meu story, que vocês vão conferir aí todo o conteúdo programático. Jane, você quer falar alguma coisa? Só como o tema principal é mesmo a aposentadoria híbrida, o pessoal pergunta qual é a perspectiva no STF do recurso extraordinário se subir. Eu acho que eu peguei semana passada uma decisão, foi um colega até que me passou, do STF, dizendo que não havia matéria constitucional, que o tema 1007, reportando o julgamento do tema 1007, que não tinha matéria constitucional. Não estou falando do tema em si, estou falando de outros casos individuais, tá? Nem sempre o STF mantém essa coerência de entendimento. Às vezes, quando a matéria vira repetitiva, a coisa toma uma outra proporção. Mas, nesse caso, eu acho que tem uma probabilidade maior, por exemplo, maior do que a revisão da vida toda, de ir para o STF. Menor. Na híbrida, a probabilidade é menor de o STF entender que há questão constitucional. Mas isso tudo é muito difícil a gente saber, né? Porque a gente não sabe o que se passa, né? De todo modo, assim, eu já estou afiando as facas, como se diz. Estou preparando, enfim, como eu atuei no STJ, se for necessário, vou atuar no STF também, em defesa do assunto da aposentadoria híbrida. Vou estar preparada para isso, vou estar até o fim, né? Mas espero que não seja necessário. Isso aí. Gente, então, para que a live fique salva, que eu tô vendo que muitas pessoas aqui estão querendo que a live fique salva, vai ficar salva por 24 horas, tá? Eu vou deixar a live salva para que vocês possam assistir depois. Eu vou tentar disponibilizá-la também lá no canal do YouTube do Missão Advogada, para que vocês possam ver, depois anotar, porque foi uma aula essa live, né? Depois vocês anotem com calma, com tempo, dá para anotar tudo. Então, 24 horas aqui no perfil do Instagram e depois eu vou passá-la lá para o YouTube do Missão Advogada para que vocês tenham acesso a esse conteúdo, tá? Jane, muito obrigada pela presença. Eu tô vendo aqui que muita gente está comentando que adorou, que ficou super feliz aí com a explanação que você deu sobre vários assuntos. Te convido a vir mais vezes aqui no perfil mais para frente para a gente falar sobre outros assuntos. Foi um prazer te receber aqui. E pessoal que ficou aqui com a gente até agora também, muito obrigada a todos vocês. E amanhã tem live com a Adriane Bramante sobre aposentadoria especial. Essa semana tá muito maravilhosa aqui no perfil, porque só tem realmente fera especialista nos seus assuntos, nas propriedades aí do direito previdenciário. Hoje foi a Jane com a aposentadoria híbrida, amanhã é a Bramante com a aposentadoria especial. Então fiquem ligadinhos aqui, tá bom? Um beijo para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Tchau.